Saudações a todos que buscam desvendar as verdades por trás do cenário financeiro. Você já se perguntou por que, mesmo com os noticiários falando em recuperação ou estabilidade, você sente que algo não se encaixa? Aquela inquietação, uma sensação de que as notícias boas são boas demais para ser verdade, ou que os problemas reais estão sendo camuflados. É uma sensação que muitos de nós compartilhamos. Parece que há um silêncio sobre algo importante, algo que está se construindo nas sombras e pode impactar profundamente o seu futuro e o seu dinheiro. A verdade é que as crises econômicas raramente batem à porta com um aviso claro e sonoro. Elas costumam se formar em um silêncio financeiro, sob a capa de otimismo forçado e estatísticas seletivas. E o que vem por aí para a economia global pode ser não apenas uma recessão passageira, mas uma grande correção, um reajuste de valores e expectativas que pode pegar a maioria das pessoas de surpresa. O problema é que, quando a mídia finalmente decide falar sobre isso, muitas vezes já é tarde demais para aqueles que não estavam preparados. Neste vídeo, vamos romper esse silêncio financeiro. Vou te mostrar os sinais claros que os mais atentos já estão percebendo e que são frequentemente ignorados ou subestimados. Não darei dicas de investimento, mas trarei dados concretos e informações essenciais para que você possa entender o cenário real e, armado com essa clareza, tomar as melhores decisões para as suas finanças. Como a mentalidade financeira e estoica nos ensina, a maior liberdade vem de entender o que está sob nosso controle e agir com sabedoria, não com pânico. Fique comigo até o final. Cada minuto aqui será um investimento inestimável na sua segurança financeira e na sua capacidade de prever e adaptar-se. E se você sente que essa busca por verdades não ditas e por mais controle sobre o seu dinheiro ressoa com a sua própria jornada, eu te convido a dar um passo importante. Deixe seu like agora para mostrar que você valoriza essa clareza. Inscreva-se no canal Mentalidade Financeira e Estoica para continuar expandindo seu conhecimento e ative o sino de notificações para ser avisado sempre que trouxermos um novo insight crucial. O conhecimento é a sua maior blindagem. Vamos começar desmistificando a ideia de que estamos em uma normalidade econômica. A narrativa comum fala em recuperação, mas o que acontece nos bastidores? Por trás dos números maquiados, há sinais gritantes que são convenientemente ignorados. Pense em um barco que parece estável, mas tem rachaduras invisíveis sob a linha d'água. As taxas de juros, por exemplo. Após um longo período de juros baixíssimos, os bancos centrais, mundo afora, subiram as taxas para tentar conter a inflação. Isso era uma medida necessária, mas que traz consequências. Juros mais altos encarecem o crédito para empresas e famílias, diminuindo o consumo e o investimento, o que historicamente precede desacelerações. A título de exemplo, observe os dados do Federal Reserve do EUA. O Fed Funds Rate saiu de quase zero em 2022 para cerca de 5,5% em 2023-2024, patamar que não era visto em mais de 20 anos. No Brasil, a Selic também teve um ciclo de alta significativo, saindo de 2% em 2021 para 13,75% em seu pico em 2022-2023. Historicamente, observe que 10 das últimas 11 recessões no Z-curto desde a Segunda Guerra Mundial foram precedidas por ciclos de alta de juros do Fed. Outro sinal alarmante é o excesso de endividamento em diversas frentes. Governos, empresas e até famílias acumularam dívidas recordes em um período de dinheiro barato. Agora, com juros mais altos, o custo para rolar essas dívidas dispara. Isso significa menos capital disponível para investimentos produtivos e mais recursos sendo usados apenas para pagar juros.
a dívida pública global, segundo dados recentes do FMI, atingiu um recorde de aproximadamente 97,8% do PIB global em 2023, o que representa cerca de 305 trilhões de dólares. No Brasil, a dívida bruta do governo geral em abril de 2025 está em cerca de 76% do PIB, um número que exige atenção constante. A mídia pode reportar os números do PIB ou criação de empregos, mas raramente conecta essas informações com a gravidade do endividamento e o impacto dos juros. Esse é o silêncio que queremos quebrar. Eles mostram a superfície, enquanto as fundações estão sob pressão. Se a ideia de que o silêncio financeiro esconde esses sinais te fez pensar diferente, comenta aqui embaixo com a hashtag Sinais de Alerta. Sua percepção é importante e nos ajuda a mapear quem está atento a essa realidade. O segundo nível desse silêncio se manifesta na fragilidade das cadeias de suprimentos globais e como isso alimenta uma inflação oculta, que não é facilmente remediada por aumentos de juros. Por décadas, as empresas buscaram a eficiência máxima, espalhando sua produção por diversos países para obter o menor custo. Isso nos trouxe produtos mais baratos. No entanto, eventos recentes, pandemia, conflitos geopolíticos, tensões comerciais, expuseram a vulnerabilidade desse sistema. Interrupções em uma única parte do mundo podem parar a produção em outra. Pesquisas recentes de consultorias como Gartner e EY indicam que mais de 70% das empresas globais estão repensando ou alterando suas cadeias de suprimentos para torná-las mais resilientes, mesmo que isso signifique custos mais altos. O índice de fretes marítimos, por exemplo, o Drewry World Container Index, WCI, embora tenha recuado de seus picos pandêmicos de 2021, que chegaram a mais de 10,00 dólares por container de 40 pés, ainda opera em níveis significativamente mais altos do que os 1.500 a 2.000 dólares pré-pandemia, refletindo um novo patamar de custos de transporte. Essa busca por resiliência e segurança está levando a um movimento de reshoring ou friendshoring. O custo disso maior. Produzir em países com mão de obra mais cara, impostos mais pesados e regulamentações mais rígidas significa que o preço final do produto será inevitavelmente mais elevado. A mídia pode falar de custos de transporte ou escassez de chips, mas raramente explica que essa é uma mudança estrutural na forma como o mundo produz e consome. Essa inflação de custo é diferente daquela causada pela demanda excessiva. Ela é mais persistente e mais difícil de combater com as ferramentas tradicionais. Seu dinheiro compra menos porque os bens e serviços que você precisa estão custando mais na sua origem. E essa é uma tendência de longo prazo. Você já notou que alguns produtos que antes eram baratos parecem ter aumentado permanentemente? Compartilhe um exemplo nos comentários com custos escondidos. Sua experiência ajuda a ilustrar essa nova realidade. O terceiro e talvez o mais perigoso nível do silêncio financeiro é a crescente desconexão entre o desempenho dos mercados financeiros e a realidade da economia produtiva. Em outras palavras, as bolsas de valores sobem, mas a sua vida cotidiana não melhora na mesma proporção. Vemos índices de ações atingindo recordes, enquanto empresas demitem, e a população luta com contas e salários estagnados. Parte disso é impulsionada pela especulação e pela liquidez artificial gerada pelas políticas de impressão de dinheiro. Quando o dinheiro fácil entra no sistema, ele muitas vezes não vai para investimentos produtivos que geram empregos e bens reais, mas sim para ativos financeiros inflando seus preços. Analistas têm apontado para a concentração de ganhos de mercado. Em 2023, por exemplo, as Magnificent Seven, Apple, Microsoft, Alphabet,
Amazon, Nvidia, Meta e Tesla foram responsáveis por mais de 60% dos ganhos do índice S&P 500 nos EUA. Isso significa que o avanço do índice não reflete necessariamente uma melhora ampla em toda a economia. Dados históricos do Federal Reserve de St. Louis mostram que a participação dos lucros corporativos na renda nacional tem sido consistentemente maior do que a participação dos salários desde os anos 2000 em muitas economias desenvolvidas, indicando uma crescente disparidade. Essa desconexão é preocupante porque cria uma falsa sensação de segurança. As pessoas olham para a bolsa de valores e pensam que está tudo bem, enquanto os fundamentos econômicos subjacentes podem estar deteriorando. A prosperidade do mercado financeiro nem sempre se traduz em prosperidade para o trabalhador comum. Pelo contrário, pode até mascarar a inflação real dos preços dos bens e serviços que você consome. É um cenário onde o capital busca rendimentos rápidos em ativos inflacionados, em vez de investir na inovação e na produção que beneficiam a economia real e, consequentemente, o seu salário. O silêncio aqui é a falta de uma discussão séria sobre o risco de bolhas de ativos e o custo social dessa especulação. Você já se perguntou por que a bolsa sobe, mas sua vida continua cara? Compartilhe sua perspectiva e diga mercado versus realidade. Sua voz é importante para essa discussão. Chegamos ao ponto crucial da nossa conversa. Diante desse silêncio financeiro, a impressão de dinheiro, a desglobalização e a desconexão entre mercados e realidade, a pergunta que realmente importa é: o que você fará com essa informação? A verdade é que estamos vivendo um período de profunda transformação econômica, e os sinais dessa grande correção não são mais sussurros para quem está atento. A inércia, a procrastinação e a espera por dias melhores, que a mídia muitas vezes vende como única opção, podem ser os seus maiores adversários. A mentalidade financeira e estoica nos ensina que não podemos controlar os ventos que sopram, as decisões dos bancos centrais ou as políticas globais, mas podemos e devemos controlar a nossa vela, a nossa compreensão, a nossa atitude e as nossas ações diante do que está por vir. Este é o seu último aviso para parar de ser um espectador passivo e se tornar um protagonista consciente da sua própria vida financeira. Não espere que os problemas se resolvam sozinhos. Não acredite em soluções fáceis ou em contos de fadas econômicos. A correção é real e ela vai impactar quem não estiver preparado, mas a boa notícia é que o conhecimento é poder. Ao romper esse silêncio e entender esses mecanismos ocultos, você está um passo à frente da maioria. Você tem a chance de reavaliar seus gastos, de buscar novas formas de proteger seu patrimônio, de diversificar suas fontes de renda e de investir em si mesmo, sua educação, suas habilidades. Essas são as suas ferramentas mais poderosas para enfrentar o cenário que se desenha. Como um estoico, você foca no que está sob seu controle, a sua preparação e a sua ação. A próxima grande correção não é uma fatalidade para quem está preparado. É um desafio, sim, mas um desafio que pode ser superado com a mentalidade financeira e estoica. O segredo que a mídia não te conta é que, enquanto alguns verão seus salários e poupanças corroídos, outros, munidos de conhecimento e agindo com propósito, encontrarão maneiras de se proteger e até de prosperar. Este é o momento de despertar de vez. É hora de aplicar a clareza obtida aqui para tomar decisões conscientes. Seja estoico. Controle o que você pode controlar. Se este vídeo rompeu o silêncio financeiro e te empoderou a agir, então,
Curta este vídeo agora para que essa mensagem de clareza e poder chegue a mais pessoas que precisam despertar. Inscreva-se no canal Mentalidade Financeira e Estoica para continuar sua jornada de aprendizado e desenvolvimento financeiro. Juntos seremos mais fortes. Ative o sino para não perder os próximos alertas e estratégias que podem mudar sua vida. E, por favor, compartilhe este vídeo com amigos e familiares, especialmente com aqueles que ainda estão presos na armadilha da desinformação ou esperando por um aviso que talvez nunca venha. Por fim, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber qual desses pontos sobre o silêncio financeiro mais te surpreendeu. E que ação você vai começar a tomar hoje para se preparar para o que está por vir? Sua participação é essencial para a nossa comunidade.